Bom dia, gente. Estamos mais uma vez aqui com o Crefito Talks. Eu sou Ângela Cecim, estou conselheira efetiva do Crefito 16 e hoje a gente tem uma convidada ilustríssima. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento infantil, sobre acompanhamento e segmento de follow-up de bebês de risco. Vamos falar um pouquinho de brinquedos, que brinquedos utilizar, sobre a importância do brincar. E para conversar com a gente hoje, a gente está aqui com a doutora Mileide Cotrim, terapeuta ocupacional. Ela é PhD em saúde coletiva, ela atua no apoio estratégico da vigilância epidemiológica e sanitária do município de São Luís, contribuindo com seus conhecimentos e experiências no eixo estratégia, qualidade e liderança, mas também está inserida na área de neonatologia do HU-UFMA, acompanhando recém-nascidos de risco no segmento ambulatorial como terapeuta ocupacional, como pesquisadora e como consultora do método Canguru. Não é isso, Mileide? Pode se apresentar aí para a gente também. Olá, bom dia. Que honra estar aqui. É o meu primeiro podcast, viu, gente? E sim, a gente já atuou como assessora do método Canguru. Na época, a gente tinha a estratégia de fortalecer o método Canguru a nível nacional e o Hospital Universitário da UFMA é referência, é um Centro Nacional de Referência, que vai fortalecendo de 5 regiões, especificamente Maranhão, Pará, Amapá, Piauí e Rondônia, e agora acrescentou Roraima. Então, foi uma experiência bem interessante, a gente aprende muito e acaba se apropriando muito das políticas que envolvem o acompanhamento do recém-nascido de risco, prematuro, baixo peso, é muito interessante. Bom, então, Mileide, fala um pouco para a gente assim, como é feito esse acompanhamento desses bebês de risco pela terapia ocupacional no segmento follow-up lá do HU-UFMA. Lá no segmento, as crianças elas são acompanhadas por uma equipe multiprofissional que, na medida que identificam algum risco, algum indício de atraso, elas encaminham para o acompanhamento da terapia ocupacional. Mas também existem já critérios estabelecidos que, de acordo com aquelas características, a criança já vai ser naturalmente acompanhada até por volta dos 7 anos, né? A ideia é que a gente faça uma vigilância, um acompanhamento sistemático, uma avaliação neuropsicomotora, para identificar alguma alteração e instrumentalizar a família em como orientar, em como estimular essa criança em casa. Então, na medida que a gente identifica que há um atraso e que somente a estimulação no ambiente domiciliar não é suficiente, a gente precisa encaminhar para o acompanhamento profissional. Então, a gente faz esse encaminhamento para a rede de atenção à saúde, em que ela vai passar por serviços de estimulação precoce, pela intervenção profissional de uma equipe, né? Então, lá a gente faz a avaliação sistemática, a gente não atua ainda com a intervenção. Isso que eu ia dizer, né? Porque às vezes a família, o fato de já ser prematuro já é um motivo para ser acompanhada por fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, né? Nesse período principal do sensório motor, que seria de 0 a 2 anos, né? É importante que os pais entendam isso, porque às vezes os pais pensam, não, eu estou sendo acompanhado no follow-up, eu estou fazendo em casa, e muitas vezes precisa de detalhes que só esses terapeutas conseguem visualizar, né? Porque às vezes o pai e a mãe não têm o conhecimento, mas a gente só de olhar já percebe uma alteração motora que ninguém tinha percebido, uma alteração sensorial que ninguém também tinha percebido, né? Então, às vezes o pai pensa que é só motor. Não, ele está engatinhando, ele está andando, e muitas vezes a parte cognitiva da inteligência está com alterações, né? Que a gente precisa intervir o mais precocemente possível, devido à questão da neuroplasticidade, para a gente poder fazer com que esse cérebro realmente possa fazer compensações, né, das lesões que ocorreram no cérebro, para a gente sabe que isso é muito importante. Então, às vezes, quando o bebê sobe da UTI lá para a pediatria para a gente, eu já sai de lá com todos os encaminhamentos, independente de estar ou não no follow-up, né, que é interessante. A gente sabe que hoje em São Luís tem centros de referência para a estimulação precoce, nós temos o CER do Olho d'Água, nós temos o shopping da criança ali na área central do centro de São Luís, né? Temos o projeto Niná, que funciona tanto no Hospital Juvencio Matos quanto na área da praia ali da litorânea. Juvencio Matos? Não, o outro Niná, tem 2 Niná. Tem um ali próximo ao Luzeiros. Esse próximo ao Luzeiros. E
O serviço particular também, né? Que a gente sabe que existe em todos os bairros de São Luís, só para servir de orientação. Mas hoje a gente vai falar sobre a potência também do ambiente domiciliar para esse desenvolvimento infantil. Como que esses pais podem realmente fazer a parte deles em casa? Como é que Então, funciona? assim, de fato, a prematuridade é um fator de risco para atraso, para comprometimento no desenvolvimento infantil. Uma questão que a gente gosta de reforçar muito com os pais é que esse desenvolvimento, a gente sabe que é um processo que ele vai acontecer de forma progressiva, sequencial. Então, quando eles chegam com um bebezinho lá, a gente fala muito que eu não posso esperar desse bebê com um mês de vida que ele ande, né? Então, isso vai acontecer lá na frente. Mas, para isso, ele precisa passar por uma sequência de habilidades, desenvolver habilidades para que lá na frente ele consiga fazer isso. Então, agora, nesse momento, nós vamos focar em tal aspecto. Então, por exemplo, um controlezinho cervical, que a gente sabe que depois disso é que virão as outras etapas motoras. E a gente tem chamado muito a atenção para esses outros aspectos. Então, assim, a questão da potência do ambiente domiciliar, eu diria que está na potência da instrumentalização da família. Então, é o adulto, são os pais, que vão conseguir proporcionar experiências para esse bebê. E é por meio dessas experiências que o bebê vai se desenvolver. Então, a gente tem ressaltado os aspectos motores, que sim, eles acabam sendo muitas vezes mais evidenciados, chamam a atenção dos pais, da comunidade de modo geral. Mas, nessa etapa, principalmente em relação ao prematuro, a gente tem destacado a importância deles olharem para a questão interacional, para a estimulação sensorial. Então, esse bebezinho, ele nasceu, ele teve algumas complicações clínicas e ele precisou ficar um tempo numa UTI. Então, ali, já desde o início, além de todo aquele contexto de maturidade neurológica, de estímulos no ambiente de terapia intensiva, que a gente sabe que às vezes tem um pouco mais de ruído, tem manipulação, tem manuseio, tem odor, tem um cheiro forte. Então, tudo aquilo vai influenciando, né, no desenvolvimento desse bebê. Mas também tem essa questão do afastamento da família, da redução da interação. E aí a gente fala da importância desse período em casa, disso ser reforçado, disso ser compensado. Então, uma das questões que a gente reforça muito é: chegou em casa com seu bebê, primeira coisa, apresente a casa para esse bebê. Vai mostrando para ele cada compartimento, mostre os membros da família, converse com seu bebê. E aí a gente fala, olha, nessa etapa a gente vai estimular bastante ele. E até os 2 anos de idade, a gente sabe que esse cérebro está ali pedindo estímulo, né, justamente por conta desse processo de desenvolvimento maturacional, neurológico. E aí a gente fala, vamos lá, como é que você pode fazer isso? Olhando nos olhos, cantando, contando historinha. E às vezes dizem, mas eu vou contar historinha já de bebezinho? Sim, você vai mostrar para ele como é que a gente se comunica, você vai brincar com o seu bebê, olhando nos olhos, contando histórias, cantando. Então, isso tudo, daqui a pouco você vai perceber que ele já vai estar com a intenção de se comunicar. E aí ele vai falar do jeito que ele sabe, eles até sorriem um pouco, né, na linguagem do bebê. Então, um desses aspectos que a gente reforça é para que, durante todas as atividades do dia dessa criança, eles enxerguem que são oportunidades para estimulação. Às vezes, a gente sabe que a mãe está aqui amamentando e está no celular, está dando conta de um outro filho, está na televisão e acaba perdendo uma oportunidade incrível de olhar para os olhos do filho, de se conectar com esse bebê, de fortalecer o vínculo, que a gente sabe já, as evidências científicas apontam para isso, que é o momento de fortalecimento do vínculo familiar, do vínculo mãe-bebê. E aí a gente chama a atenção da família para esse momento. Vamos parar, vamos olhar nos olhos, vamos estimular. E além dessas questões, a gente acaba ensinando algumas formas de estímulo sensorial. Então, visualmente, além da questão de olhar nos olhos, tentar capturar esse olhar, já mostrar algum brinquedinho com contraste de cor. Então, a princípio, a gente fala muito preto e branco, ver cores fortes, o que você tem em casa. E às vezes ainda nem há um brinquedinho, mas a gente diz, olha, pega um pedaço de pano, pega um papel, desenha assim e a gente vai mostrando. Eu até trouxe também aqui um dos...
um dos materiais que a gente costuma usar, né, que é esse contraste de cor. Ah, tem aí também. Pronto. E aí tem diferentes formas de fazer e são super simples, né? E chama a atenção já desse bebê. E aí é o momento que a gente orienta, olha, coloca mais ou menos um palmo de distância do rostinho do bebê, movimenta um pouquinho para um lado, depois movimenta para o outro. O que a gente quer? Que ele leve e acompanhe até o final do movimento, da forma horizontal e mais na frente também de modo vertical. Vamos começar aqui na região média. Então, a gente faz toda uma explicação para que o momento de brincar com meu filho, eu saiba exatamente o que fazer e como estimular, né? Dentro desse contexto. E na parte auditiva, a questão do chocalho. Até Pronto, temos um aqui, que tem até contraste de cor, olha só. É verdade, sempre com amarelo, né? E aí a gente coloca, tá, vamos fazer um estímulo para esse bebê para chamar atenção, né? Às vezes o bebê não vai prontamente olhar e procurar o que está fazendo barulho, mas na reação dele você percebe que ele está identificando aquele som, né? E aí, quando você faz e ele ainda não olha, a gente até orienta, não mostra primeiro, faz só o estímulo auditivo. Ok, depois a gente vai fazer o visual e o auditivo. E aí sim eu posso mostrar e fazer o estímulo. E aí eu posso, inclusive, fazer da mesma forma que eu faço a brincadeirinha do visual, né? Para ele ir acompanhando. E a gente chama atenção para que não coloque muito próximo ao ouvidinho. Isso aqui é muito alto, incomoda realmente. E não ficar no balanço intensivo, que também não é necessário e é, inclusive, às vezes até desencadeia um estresse. E aí a gente fala, dá o estímulo, espera, dá o estímulo, espera, e assim você vai brincando com esse bebê. Então, a gente tem tido assim uma resposta bem positiva. De um modo geral, as famílias estão interessadas em saber e a gente orienta. Hoje o acesso à internet é muito bom, mas a gente também orienta a usar a caderneta da criança, né? Lá tem claramente de acordo com a idade, a faixa etária, como eu posso brincar com meu filho e o que eu posso esperar como reação. Então, é legal também... Tem de 0 a 2 meses, de 4 a 6, vai até 2 anos, Isso. Né? E o legal é que ali ele ainda chama atenção para os sinais de risco. Então, a gente mostra a caderneta, ensina eles a identificar a faixa etária com o que é necessário fazer, o que posso esperar do meu bebê nessa idade. E aí eu mostro também, e se ele não estiver fazendo, que são os sinais de risco, né? Então, se meu bebê está reagindo de uma forma diferente do que é esperado, isso já é um alerta. Então, vamos reportar a pediatra durante a consulta. Eu já estou em acompanhamento com a terapia ocupacional, vamos sinalizar que eu tenho observado isso em casa, até para que o profissional possa, clinicamente, né, já vir com esse olhar mais direcionado para aquela queixa e também poder ir tanto dando um feedback em relação ao que está observando também, como já ir dando alguma conduta em relação a essa questão. Eu queria reforçar, e puxando a sardinha para o nosso lado, que o terapeuta ocupacional é o profissional capacitado para realmente interagir sobre essas ocupações do bebê. A gente tem que pensar que o bebê ele tem uma rotina, ele tem um cotidiano desde a hora que nasce, né? Ele tem um patrimônio, às vezes eu falo, qual é o patrimônio desta criança? Ele tem bebê conforto, ele tem carrinho de bebê, ele já é um ser nesta terra e que tem o patrimônio dele, tem os amigos, eu digo, então tem que pegar sol de manhã, tem que passear, são as atividades, vai tomar banho que horas, né? Vai passear, vai encontrar os amiguinhos de lá, na vizinhança que vai olhar, às vezes a gente ensina até a forma de carregar no colo, né? Colocando o bebê, a costa do bebê no peito da mãe, fazendo tipo, como é que a gente fala? Segurando no peitinho e no bumbum, para que ele possa ver a vida, né? Porque às vezes fica carregando muito assim, a partir de 2 meses já tem um controle cervical, eu digo, mãe, ó, aqui ele só vai olhar o teto, que é branco, então se tu carregar dessa forma, ele vai conseguir ter vários estímulos visuais e auditivos e essa movimentação do globo ocular dele vai melhorar. Então, às vezes, os pais perguntam, que brinquedos a gente pode comprar, Ângela? Aí, eu, inclusive,
enfatizo sobre a questão da cor, porque a gente sabe que o bebê começa a enxergar preto e branco em formas de contraste, né? Isso aqui são materiais até alternativos, né? Que Muito são bom. figuras e essas listras que a gente mostrou, né, com o olho de boi que a gente chama, mas aí o bebê começa a enxergar a partir de 4 meses o amarelo, o vermelho e o laranja. Então a gente pede para ter contraste. Por isso que às vezes eles não entendem. Ela gosta tanto dessa dessa galinha, não sei por quê, porque tá com contraste amarelo e vermelho, né? Sim. Ideal que seja preto, vermelho, preto, amarelo, preto, laranja, né? E a gente até faz esses alternativos que a gente estava discutindo, né, Milei? Já às vezes os pais não têm condições de comprar brinquedos, mas a gente pode fazer com garrafa PET, botar água, botar coisas coloridas dentro, aqueles papéis, aqueles plásticos, né, prateados, dourados, Sim. bolinhas, tudo que puder botar que dê um contraste dentro, que o brinquedo role. Inclusive a gente faz esses aqui porque às vezes esses chocalhos são pesados e o bebê não tem força para levantar, né? Quando começa 4 meses a apreensão em espelho, que ele começa a pegar as coisas, né? Com 6 meses ele já faz o alcance de objeto para pegar os objetos. Então a gente às vezes faz assim, que a gente tem crianças que têm deficiência motora, que têm problemas de força muscular. Esse daqui, por exemplo, é de chiclete, ó. Aí a gente faz sempre em listra, né? Ou esse daqui que é da vitamina C, que a gente vai guardando. Ou os potes de vitamina da gente, aí põe um barulhinho dentro. Então, são alternativas também. Não preciso necessariamente comprar um Fisher-Price, tá, pai? Que são os brinquedos que duram a vida toda, que são caros, mas veio, ó, como contraste amarelo com vermelho, são realmente interessantes porque são as primeiras cores que eles enxergam. E a partir dos 9 meses, a gente sabe que eles enxergam tudo. Ó, por exemplo, esses também, até para cantar musiquinha, né? E mostrar. A gente sempre pede para os pais, o que é que tu cantava quando ela estava na barriga, né? Então, às vezes as pessoas olham o terapeuta atendendo e falam assim, tu só faz brincar, né? Aí não vê o que tem. Esse é o óbvio, quem passa vai me ver brincando, mas não sabe o que tem de sutil, né? Todo um estudo do desenvolvimento para que a gente, né? Como tu falou, o bebê se comunica, então eu sempre falo para meus residentes, olha, ele está na fase do gorjeio, ele vai falar só a vogal com algum R, né? Uhum. E aí, quando ele chega com 8 meses, é o balbucio, bababá. Então, ele está com 8 meses, ainda está no gorjeio, tem algum atraso na comunicação, que está ligado à questão muscular motora, que está ligado aos estímulos sensoriais, né? Do que ele está recebendo por esses canais, visão, audição, né? Então, como a gente fala, é para contar a história desde pequeno? E depois, principalmente, esses livrinhos que são curtos, rápidos, porque o bebê não vai entender você contando, falando. É para contar e mostrar, ou animais, dizer o nome, né? Identificação e nomeação de animais, que são... Esses é bom que o bebê pode até levar na boca, que dá para higienizar. Tem né? uns de tecido também, né? Quando o bebê já consegue pegar. Dá para botar na banheira, sim, né? Sim. Então, não falta alternativas. Eu estava até falando também com o Mileide. Mileide tem uma loja lá no centro que é R$5, tudo mundo do 5. Tem o mundo do 10, o mundo do 20. Então, às vezes, não é motivo, porque a gente sabe que muitos pais, às vezes, até em situação financeira difícil, tem celular. Então, eu falo, não existe criança que consiga se desenvolver sem brinquedo. A importância do brinquedo é que vai, né? Porque ele vai engatinhar para pegar algo, ele se interessa por alguma coisa, ele vai andar para ir buscar alguma coisa, né? Para bagunçar. Até a casa pode ser o ambiente, como a gente estava conversando. Sim, que aí né? a gente vai falando desse outro lado, né? E que às vezes a gente chega com uma bebê reborn dentro de uma caixa e a criança vai olhar o quê? A caixa. E vai se divertir, vai interagir, vai se desenvolver usando aquela caixa. Então, às vezes, não é o brinquedo em si, nem o preço desse brinquedo, né? E tem outras formas. A gente já tem alguns estudos em ambientes desfavoráveis economicamente, em que a gente foi com a hipótese que encontraria atraso no desenvolvimento. E, apesar de encontrar, foi numa parcela menor, porque muitas vezes as crianças passavam muito tempo no quintal da casa, brincando na areia, com um pedaço de pau, com materiais daquele ambiente que eles iam explorando e, inclusive, criando brinquedos. Então, também tem esse outro lado, né?
que não necessariamente é esse brinquedo industrializado da marca X, que é mais caro, mas é um recurso com o qual esse bebê vai poder, essa criança vai poder explorar e vai poder se desenvolver, né? O terapeuta ocupacional também, a gente foca muito nessa questão do desenvolvimento das preensões das mãos, né? Então, a gente sabe que o bebê começa com um graspezinho, que é a preensão palmar, depois ele começa a arrastar e aí ele desenvolve a força desse lado, ele vai pegar tudo por essa área cubital. Depois ele começa a fazer apoio sobre o punho para elevar o tronco e para depois ficar na postura de gato, aí ele já começa a pegar por essa área radial, que a gente chama preensão radial. E aí, com 1 aninho, ele vai fazer essa polpa-polpa e depois ele vai fazer essa trípode dinâmica, que é pregar com esses 3 dedinhos. Então, é por isso que a gente é cheio de recursos, gente, de vários tamanhos, né? A gente, Sim. petequinhas, é lógico que a gente fica de olho, né? O que pode brincar, tu os estavas riscos falando do agora há engolir. pouco daquela questão de entregar para o bebê quando ele já consegue pegar, né? Nesse início, o ideal é dar esses brinquedinhos de borracha, Que tá né? na fase oral Porque e molde, ele vai né? começar a trabalhar essa apreensão, vai conseguir pegar, daqui a pouco ele consegue Passar transferir. para outra mão. Mas muitas vezes é uma criança, é um bebê, ainda tem poucos meses, que está deitado. E se cair no roxinho, machuca. Então, o ideal é pegar esses brinquedinhos emborrachados que viabilizem a apreensão. Esse, por exemplo, ele pega, mas ele pode bater no olho, né? Que é pesado. Então, ter esse olhar também, né? De buscar. De borracha, que tem diferentes texturas, ó, até para e aí buscar alternativas para que, se cair, não machuque, né, o rostinho da criança. Sobre as ocupações, tu estavas falando, né? É outra coisa que muitas vezes os pais se surpreendem quando a gente fala, você sabia que seu bebê já tem várias ocupações? Aí eles observam assim, né? Porque às vezes não pensam nessa vertente. É o adulto que tem 1 milhão de ocupações. Não, o bebê também tem. Ele dorme, ele mama, ele toma banho, ele respira, é o momento de trocar a fralda. E aí a gente vai chamando a atenção deles justamente para aquela questão que a gente vem falando, de usar todos esses momentos como oportunidade de estimulação, como oportunidade de desenvolvimento. O bebê está tomando banho, eu estou aqui, eu posso bater nessa aguinha. O toque da água em si na pele dele já é um estímulo, né? Mas se eu olho nos olhos e eu estou cantando e eu estou interagindo com ele, eu também estou dando outros estímulos. Então, isso é muito importante para que a família esteja atenta a essa estimulação que acontece naturalmente ao longo do dia. E a gente também chama atenção para aquele momento em que a gente vai parar para brincar. Então, sim, eu vou estimular ao longo de toda a minha rotina, mas tem um momento que eu paro para isso. O bebê mamou, ele já tinha dormido, ele já trocou a fraldinha e ele está ali com o olhinho aberto, ativo, você vê que ele está apto a interagir. E aí é o momento que você vai dar atenção para esse bebê, que você vai fazer uma dessas milhões de possibilidades de estimulação, de olhar nos olhos, de cantar, de bater palma, de conversar. E a gente chama muita atenção para essa questão, porque hoje a gente também está aí com esses quadros de autismo, diagnósticos, né, elevadíssimos, e que a gente tem percebido que a gente consegue identificar alguns indícios previamente. Então, se é um bebê que ele não olha nos teus olhos, tu está ali te esforçando, chamando atenção e não consegue capturar esse olhar, isso já acende um alerta aqui para você ir seguindo, acompanhando, usando as ferramentas que existem para avaliar, para quê? Para precocemente você ter condições de ir orientando essa família. Ou, às vezes, você estimula e vê que foi algo transitório, não. Como eu falei, a gente sabe que o desenvolvimento é um conjunto de fatores que envolve desenvolvimento maturacional, neurológico, fatores hereditários, mas também as experiências que essa criança tem no ambiente. E, às vezes, é uma questão do ambiente. É uma família que é uma mãe que fica sozinha com seu bebê, ele passa o dia inteiro num carrinho, numa cadeirinha de frente para uma televisão, a mãe está ocupada lavando roupa, lavando louça, fazendo comida, e o bebê fica lá. E quando termina ali, aquele momento vai para a rede, vai dormir, vai para uma cama. Então, acaba que o nível de interação que esse bebê está recebendo é muito baixo. Então, eventualmente, pode ser que seja essa a questão, mas pode ser que não. Então, é importante a gente também estar atento para essa questão do contato visual, né? E aí, acho que a gente vai falar de telas também, né? Eu falei na televisão, eu já fiquei aqui lembrando que é uma outra questão que a gente reforça muito.
A gente sabe que culturalmente nós somos loucos por TV, por mídia, e estamos na onda do celular, né? Já desenvolvendo até posturas diferentes de tanto ficar aqui, né, nesse padrão. E aí a gente tem colocado a importância de não ofertar para essas crianças desde o início, né? A orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria é que até os 2 anos tenha 0 tempo de telas, de mídias. E aí a gente tem colocado, olha, como é que está a rotina? Primeiro a gente escuta, para entender como é que está estruturada a rotina das crianças. Como é que ele dorme, que momento acorda, e depois o que ele faz. E aí a gente vai mapeando e já vem identificando muitas vezes que já tem sido ofertado o celular, né? A televisão, mas ele gosta do desenho tal. E aí ele fica assistindo. Eu até brinquei, na minha época era vidrado. Assim, né? Na minha época era a Bita e os animais. Das minhas crianças agora já tem outros que eu nem conheço. E aí a gente chama a família para conversar nesse aspecto. Vamos lá. Lembra que a gente conversou que até os 2 anos de idade esse cérebro está pedindo estímulo, ele vai se desenvolver muito e muito rápido. Então, no momento que você coloca a criança na frente de uma televisão, você está tirando dela a oportunidade de ser estimulada. Ela está ali, ela fica atenta, claro, tem cores, tem som, tem movimento, é muito legal, mas ali ela está sendo distraída. É uma informação que chega pronta. Então, ele não estimula, né, o cérebro dessa criança. E aí, se você quer, de fato, estimular o seu bebê nesse momento, o que você pode fazer é bota o celular do lado ou a televisão ligada com uma musiquinha e vai você para frente dele, olhar nos olhos, bater palma, cantar junto. Aí sim você está estimulando esse bebê. Por que a gente dá essa alternativa? Para ele entender que naquele momento é pura distração. Porque a gente tem contextos de família que, de fato, não tem uma rede social estruturada, que tem uma condição socioeconômica mais vulnerável. Então, vai ter um momento que ela vai precisar distrair a criança. E a gente não pode fechar os olhos para isso. Então, eu tenho alertado muito para dizer, você está precisando botar, saiba que você está apenas distraindo. Tire um momento para depois você pegar o seu bebê, dar atenção de qualidade e, de fato, estimular. A gente está falando que os pais sempre focam muito nas questões motoras, né? Sim, já está sentando, está engatinhando, está... Mas a gente tem chamado muita atenção para esses outros aspectos sensoriais, né? Comportamentais, a gente sabe que tudo anda junto, né? A gente que separa motor, cognitivo, sensorial, mas acontece tudo ao mesmo tempo, né? Como às vezes eu falo até lá para as minhas residentes, olha, ele começa a engatinhar, ele dissocia indicador, é a fase 9 meses que ele está com a visão mais nítida, enxergando todas as cores, e aí ele vai pegar a minhoquinha, a formiguinha que está no chão para levar na boca. Então, tudo acontece ao mesmo tempo. Então, se eu tenho alguma alteração motora que trava, eu sei que o cognitivo também não vai para frente, que o sensorial não vai para frente, porque está junto. Se eu tenho um problema sensorial, eu vou atrasar o motor, eu vou atrasar a inteligência. Então, a gente usa muito o Piaget, porque ele fala que o conhecimento é como se fossem tijolinhos, né? Um em cima do outro para poder fazer. Não tem como eu estar com déficit motor e a minha inteligência está de acordo com a minha idade, não. Então, quando a gente avalia, a gente vê que fase que ele está. Às vezes ele está com 9 meses, mas motora, sensório-motor e cognitivamente ele tem 3 meses, né? Então, dá para a gente identificar, porque justamente as ocupações, o bebê faz coisas a cada mês, né? Com 2 meses a gente espera isso dele, com 4 isso, com 6 isso, então tem um desenvolvimento, os marcos que a gente chama, né, do desenvolvimento, que orientam a gente. Então, se o bebê não está fazendo, a gente se utiliza dos recursos, do brincar, dessa orientação aos pais de o que eles devem fazer durante o dia todo para que o bebê possa passar daquela fase para a outra, né? Isso mesmo. E aí, Ângela, em relação ao prematuro, a gente chama atenção para a questão da idade corrigida. Porque quando a gente fala em marcos do desenvolvimento, são aquelas características, aquelas habilidades que são esperadas de acordo com a idade. Mas o prematuro, ele nasceu antes do período esperado. Então, a gente explica para a família e eles já saem de lá com bastante entendimento sobre isso, porque ao longo da internação é algo que é bastante colocado, que é fazer um ajuste dessa idade. Se ele tivesse nascido no tempo certo, com que idade ele estaria hoje?
E aí, quando eu olho para o desenvolvimento infantil, eu tenho que fazer conforme a idade corrigida. Então, se era para hoje uma criança que está com 2 meses de vida, de idade cronológica, e eu faço a correção e vejo que ela tem 10 dias de idade corrigida, eu não posso esperar dela a habilidade de uma criança de 2 meses. Eu vou buscar nela respostas em relação às habilidades de uma criança de 10 dias de vida. E isso é muito importante para a família acompanhar o desenvolvimento e também para dar uma satisfação, porque uma queixa que elas trazem é que a própria família, os vizinhos, além de falar, nossa, mas ele está tão pequenininho, já tem 2 meses, nossa, a prima dele nessa idade já fazia isso, já fazia aquilo. E aí a gente vai também ajudando a diminuir essa angústia dos pais. Não, você vai olhar conforme a idade corrigida e você também vai explicar isso para a sua família, né? E, além disso, vai diminuindo uma pressão em cima dessa criança, né? Que acaba, ao longo do tempo, ele vai crescendo, ele vai conseguindo compreender melhor e vai escutando essas falas. Então, a gente também tende a orientar para que evite essas situações acontecerem. Essas comparações. Exato. Né? E a diminuição dessa ansiedade, né? Da sociedade como um todo. Que cuidado esses pais devem ter, Mileide? O que eles não devem fazer? Vamos lá. Em relação ao prematuro, algumas coisas a gente chama muita atenção nessa fase, que é, por exemplo, posição para dormir. Como é que você está colocando seu bebezinho? Eles já são muito orientados durante a internação, mas a gente reforça. E aí, é barriguinha para cima. Antigamente a gente orientava a criança de lado, mas o conhecimento vai mudando, né? A gente vai se aprofundando e vai vendo, vai tendo algumas mudanças de entendimento. E aí a gente chama a atenção da família para isso. Barriguinha para cima. Hoje a orientação é nada no berço. A gente comprava aqueles kit berços maravilhosos, enfeitando, cheio de almofadinha, de paninho, tinha naninha, tem o cobertor, um travesseirinho fininho. Nada disso é orientado hoje em dia. Deixe só. Justamente para não ter o sufocamento, cama. Né? Exatamente. É a caminha lisinha, sem travesseiro. Essa criança não precisa de travesseiro e às vezes a gente vê até algumas sequelas em relação ao posicionamento inadequado. E aí tem pesquisas mostrando, né, aquela questão de morte súbita. Um grande percentual dessas crianças que amanheceram mortas sem uma causa aparente específica estavam na posição de decúbito ventral, estavam com a barriguinha para baixo, né? Então, eles começaram a fazer essas associações e hoje é uma orientação formal do Ministério da Saúde que seja barriguinha para cima. E aí, outra coisa que a gente reforça, sem pano solto dentro do berço, sem cobertor, não precisa. Mas eu uso ar-condicionado, eu preciso proteger do frio. Usa uma roupinha de manga comprida, a calça. Porque o pano solto, essa criança tem reflexos que são involuntários. Em algum momento ela pode pegar esse paninho e puxar para o rosto e ela não vai conseguir tirar. E aí, às vezes, a gente diz, mas a família está atenta, está o tempo inteiro ali. Não, tem hora que a mãe cansa e realmente vai ter um momento que ela vai dormir, vai pesar, vai ter um momento que vai resolver alguma coisa lá fora com os outros filhos, com a casa, né, na dinâmica da casa, e que não vai poder dar atenção para esse bebê. Então, sem pano solto para a gente evitar o risco, por questões de segurança mesmo. E aí, um outro aspecto que a gente tem reforçado bastante é a questão do andajá. Totalmente contraindicado. Eu, quando estava na minha residência, aí a moça disse, eu comprei um andajá. Aí o médico disse assim, olha, o andajá só serve para fazer churrasco. Aí ela falou, fazer churrasco? Ele disse, quebra todinho e joga no fogo. Joga porque fora. Isso não presta para nada, isso só faz deformar quadril, joelho e tornozelo. E a criança vai atrasar para andar. Então, exatamente. E fora os acidentes, né? Exatamente. Então, uma questão muito importante é traumatismo craniano em criança, no andajá, porque trava a rodinha e vira. Ele vira. Então, a questão da segurança e também a questão do desenvolvimento infantil, que ele não facilita o desenvolvimento do que a gente precisa para essa criança conseguir andar lá na frente. O que acontece? Ela senta, se apoia ali naquela estrutura e vai com a ponta do pezinho. Ninguém anda com a ponta empurrando-se do pé, e deslocando, né? Então, nem anda com a ponta do pé e perde a oportunidade de fortalecer aqui a musculatura do quadril, enfim. E é a fase que eles estão engatinhando, eles precisam trabalhar toda a cintura escapular, né? Fortalecer a escápula para as preensões
o desenvolvimento das prensões da mão realmente serem de forma Exatamente. adequada, né? Então, andar já, corta da lista. E aí, o que seria um ambiente restritivo ou um ambiente positivo para a gente Eu encerrar? diria que um ambiente restritivo é aquele que a gente perde muitas oportunidades para estimular esse bebê. Como a gente veio falando, ao longo do dia isso vai acontecendo naturalmente. E aí, na medida que eu tenho famílias muito ocupadas, que acabam dando menos atenção para essa criança, que ficam muito ausentes, que tem poucos membros nesse núcleo familiar, acaba que eu tenho menos estimulação, né? E às vezes até uma compensação, que aí a gente vem com aquela família que tenta dar muitos brinquedos, que acaba sendo mais permissivo, e aí já vai tendo repercussões no comportamento dessa criança, né? Mas quando ele, de fato, é estimulante, é aquele momento em que eu, nas pequenas coisas do meu dia a dia, eu estou atenta ao meu bebê. Então, na hora que eu estou atenta, naturalmente eu olho nos olhos, eu uso aquela vozinha que a gente chama manhês ou mamanhês, né? Cadê meu príncipe lindo de mamãe? E aí eu falo muito isso, a gente nem sabe, mas a frequência do tom dessa voz estimula áreas específicas do cérebro. Então, você não sabe... De afetividade, né? Exatamente, você está estimulando o seu bebê. Então, eu acho que o segredo é estar atento ao bebê. Ele chora, eu vou buscar, eu vou pegar, eu não vou pegar, eu pego no colo, esse menino vai ficar manhoso. Acolha o seu bebê. Sim. O choro é uma forma de comunicação. É a forma que ele tem para dizer que tem alguma coisa errada, que ele está precisando de alguma coisa. E o que é que a gente faz com o bebê? Atende as necessidades básicas. Então, ora vai ser o choro de um soninho, ora vai ser o choro de fome, ora vai ser um choro de cólica. E a mãe vai percebendo até a diferença do choro, né? Com o tempo você vai criando essa intimidade e vai conseguindo identificar. E tem aquele chorinho que é porque quer um calorzinho mesmo. Então, pegue o filho, acalente. Corpo, né? A gente tem visto hoje muitas relações quanto ao desenvolvimento do adulto. Adultos estáveis emocionalmente, né? Mais estruturados psicologicamente, são aqueles que tiveram maior nível de segurança, de acolhimento, de suporte afetivo na infância. Então, a gente vem mudando um pouco esse entendimento que tinha antigamente não, o menino vai ficar manhoso, deixa ele no berço, ele vai parar sozinho. Ontem a gente estava com um bebê lá na pediatria e as residentes chamaram Lisandra para orientar sobre o canguru, né? Lisandra é nossa referência de terapia ocupacional na neonatologia. Aí, para orientar a gente, aí a bebê estava no oxigênio para manter a saturação, e na hora que colocou na mãe, tirou o oxigênio, o bebê foi para 99, sem precisar de oxigênio. Só o contato pele a pele ali dessa afetividade que a gente pensa que regula tudo, né? É o contato pele a pele, é o batimento cardíaco que ele reconhece, é o cheirinho, é o tom de voz. E aí, em relação às evidências do contato pele a pele também, a gente está cada dia reunindo mais e mais e mais de combate à infecção, aumento de vínculo, de fortalecimento da amamentação exclusiva. Então, assim, só ganhos. Não há mais o que se questionar em relação ao método canguru, ao contato pele a pele, que é um dos pressupostos, dos pilares do método. E responder de forma carinhosa ou dar suporte afetivo também não é a mesma coisa que ser permissivo em tudo, né? Tem que ter limites também, a gente sabe, né? A gente vê essa tal de compensação, né? Eu quero dar tudo para o meu filho, porque o que acontece? A gente não tem um curso para aprender a educar. E a gente acaba reproduzindo como nós fomos criados. E aí a gente teve uma criação mais rigorosa, nossos pais então foram mais rigorosos ainda, restritivos, você não podia falar em determinados ambientes, você tinha que se portar de determinadas formas. E aí às vezes a gente vem rechaçando isso e vai para o outro extremo, né? De deixar tudo, a criança escolher no restaurante onde é que a gente vai sentar, definir a dinâmica, a rotina da família. Então, a gente acaba indo para esse outro extremo e que a gente tem visto que tem gerado repercussões ruins. Mentais, né? Só chamando a atenção que não é a birra.
né? Que a birra é um processo Acho. natural, faz parte do desenvolvimento da criança, é um cérebro que está em desenvolvimento, e a gente tem adultos, digamos, com cérebros já bem desenvolvidos, que acabam competindo emocionalmente com a criança no momento de uma birra. Então, é importante eles compreenderem também, isso faz parte. Como é que eu vou agir? Você vai acolher a sua criança, você vai desviar o foco daquela questão que está desencadeando a birra, você vai dar sensações positivas para ela e depois você pode conversar sobre o assunto, né? Mas naquele momento a gente fala se trocar com a criança, né? Na verdade vira uma competição e acha que é uma desobediência, é uma teimosia e não é nada disso, faz parte do processo. Então, acho que é nosso papel também de estar esclarecendo essas questões, trazendo essa informação para a família, para que eles saibam ir conduzindo da melhor maneira possível. A gente sabe que os pais amam seus filhos, a gente não erra porque quer, a gente quer acertar, e aí, enquanto profissional, eu acho que a gente precisa estar nesse lugar de estar informando, de ser um canal de orientação. Um suporte para esses pais. Sim, sem dúvida. Nosso tempo acabou. Ah, eu podia gostei. passar a manhã toda. E a Milady só mostra o livro sim. para a gente encerrar. Olha, eu trouxe o livro Terapia Ocupacional, Organização Neurocomportamental do Bebê Prematuro na UTI Neonatal, da nossa terapeuta ocupacional Socorro Castro. Foi quem iniciou a atuação do terapeuta ocupacional aqui em São Luís, na UTI, lá no Hospital Universitário, na UTI Neonatal. E deixou para a gente esse presentinho. Então, é uma leitura rápida, é uma leitura simples, mas é uma leitura muito cheia de conteúdo, né? E aqui as diretrizes de estimulação precoce do Ministério da Saúde, a gente tem acesso em PDF, está na rede digital, mas também tem ele fotos impresso. Mostrando para os pais como brincar. E a linguagem também super simples, então também acabam sendo possibilidades para algumas famílias, né, adquirirem. E hoje a gente tem muitos sites, né, que dá para a família ir pesquisando de acordo com a idade, o que esperar. Agora, vamos estimular com cuidado, que às vezes a gente também quer dar tudo ao mesmo tempo, esse menino vai ficar... Teve uma enfermeira que disse, Ângela, quais são todos os brinquedos? Eu quero super estimular minha filha, eu quero que o QI dela seja altíssimo. Eu disse, calma, coisa de cada vez. Que tu tá vai deixar essa menina ela em hiperativo. Exatamente. Aí ela, Ângela, porque eu quero saber. Eu digo, calma, gente, espera o que ela te traz, o que ela te pede. Cada um tem um comportamento, né? Isso. Tem uma personalidade diferente que a gente tem que saber respeitar. Os filhos são diferentes, né? Às vezes a gente quer... E em algumas famílias a gente tem várias crianças, e aí uma coisa que eu chamo a atenção, nesse momento de brincar, vamos uma coisa de cada vez, porque se eu quero que ela olhe e dê atenção para um brinquedinho que faz barulho, eu não vou ficar chamando o nome dela e conversando com ela ao mesmo tempo, porque eu estou dividindo ali, né, o estímulo, ela vai dar atenção para tudo aquilo. E aí a gente também acaba orientando no sentido de calma, uma coisa de cada vez. Respira. É para aproveitar o momento, a todo momento, toda a rotina, mas a gente vai fazendo isso com parcimônia, para não resultar numa superestimulação. Foi muito bom te ter aqui. Amei. Obrigada.